Seja bem-vindo ao canal. Nessa segunda-feira abrimos os mercados. Aqui a gente vai compreender o que é de notícia importante aí nessa abertura de mercado. A gente vai falar aqui de empresas interessantes, tem aí questões importantes, tem decisões que podem aliviar o caixa de muita empresa e muito mais. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, deixa o like que é importante também. Deixe os comentários se você tem uma dessas companhias que nós vamos falar neste conteúdo. A gente começa entendendo um pouquinho de minério de ferro, né? Região aqui dos 759 yuan. O minério vem se mantendo acima de $100 a tonelada. Isso é importante para manter principalmente o fluxo de caixa das mineradoras. Porém, não é somente aqui a manutenção do minério de ferro que vem animando os investidores e também algumas ações desse segmento, né? É importante entender que além do minério de ferro existe a expectativa de demanda ali, principalmente pelos estoques da economia chinesa e também alguns países da Ásia. A gente fala mais da economia chinesa, que hoje é a maior compradora de minério de ferro. Então as empresas de mineração, principalmente aquelas que estão ali com perfis mais voltados a esses mercados asiáticos, são os pontos fortes, tem uma tendência hoje de queda, né? Então, apesar das boas margens e também melhores ganhos com minério de ferro mais elevado, você tem hoje uma preocupação. Então, a abertura hoje de minério de ferro, região mantendo ali acima de $100, chegando a próximo de 110, $112 a tonelada do minério de ferro. Quando a gente fala hoje, principalmente aí dos mercados, né, nós temos aqui a Semin 3, que é a parte de mineração, né, que é uma companhia aí controlada pela a sua mãe ali, que seria a CSN Siderúrgica. Aqui, a parte de mineração, a empresa ela tem hoje alguns pontos importantes. Hoje ela tem dentro desse perfil de mercado, a sexta maior exportadora de minério de ferro do mundo, e ela não atende somente aos mercados asiáticos, ela tem uma boa diversificação. Quando a gente fala de Ásia, né, de modo geral, tirando a China, Europa e também América do Norte, né? Hoje, o cenário da empresa, apesar dessa diversificação um pouco mais abrangente das exportações de minério de ferro, a China é o maior importador ou maior comprador de minério de ferro. E aí não entra só o Brasil, tem também a Austrália, né, que é uma grande produtora de mineração ali. Então algumas empresas australianas também ganham mercado ou dividem, né, o mercado com as mineradoras brasileiras. Olhando do ponto de vista de crescimento, a Semin 3 tem um bom perfil, né? A companhia é bem redonda, tem bom nível de caixa, né, geração de fluxo de caixa, as suas reservas são muito boas, mas hoje, olhando o cenário de estoques ali, principalmente na Ásia e na China, você tem uma questão um pouco mais de menor expectativa de ganho ali em relação às cotações, né? Então o mercado já está precificando aí o minério de ferro ali 110, $112, e aqui você tem o impulso menor dessas empresas, mas são empresas de qualidade que podem surfar uma onda de crescimento maior, não só da China, mas também aí global. Olhando para o ponto de vista agora da sua controladora, né, que é a CSN Siderúrgica, a gente fala um pouco dela também, que foi pedido de inscritos para a gente comentar o que está acontecendo com a empresa aqui. Ela teve quedas fortes aí no último fechamento, né, superando aí quase 10% as quedas. Importante entender que essa queda aqui, ela tem um aspecto mais abrangente do que realmente ali minério de ferro ou a questão dos metais, né? Essa queda aqui na CSN Siderúrgica, ela vem em razão da alavancagem. A empresa está negociando ali uma venda de um ativo que ela tem, né? A gente vai comentar um pouquinho. Ela até tentou fazer um IPO, mas acabou não fluindo, não evoluindo no IPO. E agora você tem essa venda que deve ser finalizada ou deve ser negociada aí nos próximos meses. Isso está impactando aqui a companhia. A gente observa que ela teve uma queda bem forte, inclusive foi a mínima, né? Ou está chegando próximo da mínima que ela atingiu em março, que foi R$ 5,72, né? Aqui a CSN ela tem hoje uma característica de muita dívida, né? Empresa muito alavancada, inclusive o mercado acaba até olhando para esse cenário e por isso que não precifica ali
a Semin 3 de uma maneira mais correta, né? Devido à questão aqui do seu controlador, que tem um alto nível de alavancagem, e fica aquela preocupação, né? Fica aquela cautela se ela poderia utilizar o caixa ali da Semin 3, que é um caixa muito robusto, para tentar suprir aqui a sua alavancagem. Ela está fazendo algumas movimentações dos ativos e o primeiro, e deve ter uma nova fase agora de negociação, que é a venda da CSN Cimentos, né? Então essa parte de cimentos, a empresa está negociando a venda, que pode chegar aí 10 bilhões até 18 bilhões, né, de oferta. Ela tentou fazer um IPO, acabou não evoluindo muito, né, o IPO da empresa, por questões mais ali da estrutura, né, o modelo que ia ser lançado no mercado. Então alguns coordenadores desse IPO acabaram informando a empresa que não seria possível realizar daquela forma, e a empresa acabou, por enquanto, né, tendo ali a negociação do IPO suspensa ou não deu andamento. Agora ela está tentando vender essa participação diretamente, né, para outras empresas, né? E aí também fica aquela questão do mercado em relação à cautela, se ela poderia também colocar futuramente a venda ali da Semin 3 num pacote futuro para ter a diminuição aqui da sua dívida. Então, ela fazendo esse negócio aqui, vendendo a parte de cimentos, ela pode levantar de 10 a 18 bilhões de reais. Essas negociações elas estão sendo retomadas, segundo aqui a avaliação do mercado também. A etapa, né, da parte de cimentos vai entrar agora no momento mais decisivo, né, que é para justamente trazer, né, a questão ali da diminuição da dívida que o grupo tem hoje. Então essa dívida ela vem se arrastando, não é de agora, e agora a empresa ela começa a se movimentar devido às questões dos credores, né, e também dos investidores. Aqui, quando nós falamos investidores, estão relacionados não só à controladora aqui, que é a CSN, mas também aqueles que têm as ações da Semin 3. Então acabam pressionando a empresa aqui para fazer logo essa questão da diminuição da dívida, que pode respingar ali na Semin 3. Olhando para o ponto de vista dos grupos ou empresas interessadas em comprar aqui essa participação de cimentos, né? Tínhamos ali o grupo JF e a Suzano, que deixaram também a disputa, né? Então isso aqui também acabou pesando, né? Ou seja, tinha mais pessoas ou mais empresas ou mais grupos, né, interessados em comprar a parte de cimentos, mas aí 2 já saiu fora. Isso deixa o mercado mais preocupado, principalmente pela questão da avaliação e o preço, né, que pode ser negociado aí. Aí sobrou uma empresa chinesa aqui e uma empresa italiana, e também o grupo Votorantim, que é do Brasil. Então essas 3 aqui vão negociar aí numa nova rodada, que deve iniciar já nos próximos dias, e até o dia 7 de agosto é o prazo ali junto aos credores, né, para diminuir a questão da alavancagem e fechar esse negócio aqui. Então a empresa está sendo muito pressionada, por isso você vê as quedas bem acentuadas, né, uma forte volatilidade nas ações da CSN Siderúrgica, tá? Então esse é o motivo principal, além, é claro, ali das questões, né, de oferta, demanda em relação à mineração e também os metais. Então, olhando hoje para a CSN como um todo, uma boa empresa, uma das gigantes, né, quando você fala de modelo de negócio, mas ela tem hoje uma grande dificuldade aí devido ao seu alto nível de endividamento. Olhando para a parte agora do IPO, né, que ela tentou fazer aqui, ó, o IPO na parte de cimentos, até fez ali um registro, né, fez algumas coisas, mas acabou parando na questão dos coordenadores, que eram aquelas instituições ou empresas ali voltadas mais ao segmento de lançamentos, de IPO, bancos, enfim, que avaliaram e não acharam muito justo o preço e também a questão de como seria lançado no mercado esse IPO. Então, por enquanto, o IPO acabou sendo suspenso, né? Tem aqui até fez o registro, mas não avançou. E a alternativa ali agora é tentar vender aqui para uma outra empresa a parte de cimentos nessa faixa ali dos 18, chegando até a 18 bilhões de reais. Saindo aqui da parte da controladora, a gente fala da Semin 3, né, que é a empresa aqui, a parte de mineração, que
está registrado ali com o código CEMIN3. A empresa ela é mais redonda, né? Ela está mais limpa, né? O balanço dela em relação ali à controladora, mas acaba tendo, né, essas visões ou essas análises que a empresa ali, a controladora, poderia utilizar aqui a CEMIN3 futuramente para uma venda ou um fechamento de capital também. Então, muitas especulações por causa da questão ali do controlador, que respinga aqui de forma direta mesmo e reflete aqui no valor das cotações, né? Então você vê que ela está na região dos 4 e pouquinho, pelo que ela gera de caixa, né, de lucro, enfim, uma empresa muito redondinha, tem altos níveis de ganho. Inclusive, se você pegar ali a Vale, né, que é uma gigante também, a mineradora Vale, e comparar aqui os custos de produção com a CEMIN3, você vai ver que os custos da CEMIN3 é melhor, ou seja, ela tem mais eficiência do que a Vale, por ser uma empresa mais enxuta, menor, ela consegue ter mais ganhos do que a Vale. Então, a precificação dela aqui poderia ser até maior, né? Mas, infelizmente, ali, de forma direta aqui, é influenciado pelas decisões que a controladora pode tomar. Atualmente, aqui a gente vê que ela está numa região próximo da mínima que ela bateu, ó, que foi no mês de maio, né? Fechamento de maio ali, R$ 4,08. Com as questões de mineração mais impactadas e agora essa notícia de uma possível venda ali da parte de cimentos, se não der certo a venda de cimentos, pode voltar aqui, né, a uma eventual venda de participação ou até total da CEMIN3. Então o mercado olha muito isso porque vê uma instabilidade, principalmente na controladora aqui da CEMIN3. Saindo aqui da parte de mineração, metais, a gente fala também de Raízen, né, que tem uma semana bem agitada agora, começando após ali a decisão que foi aceita, né, pelos credores, no novo plano dela de reestruturação de uma parte do seu endividamento, vai ter ali a conversão das ações para os credores, né? A princípio, quem já é investidor de Raízen não vai ter direito para comprar ali ou fazer subscrição de opção de compra, né, de um valor que vai ser de 25 centavos, que vai ser repassado aos credores como forma de uma diminuição da dívida, né, uma conversão da dívida de 45% do valor que foi negociado. Então é importante entender que esse movimento ele vai fazer com que a empresa ela diminua, né, de forma muito expressiva o seu endividamento, mas a princípio quem vai ter direito a esses novos valores de ações ali em conversão vai ser somente o credor, né? Quem já é investidor, quem já tem as ações da Raízen não vai participar, pelo menos nesse momento, dessa questão da aquisição ali dos 25 centavos por unidade de ação. Outro ponto que nos chama a atenção é a Cosan, né? A Cosan que hoje, de forma ainda, tem uma participação ali na Raízen, e mesmo com essa negociação, o que seria teoricamente bom para o grupo Cosan, o mercado vê de forma diferente. Então você tem aqui as quedas, né? Cosan vem caindo aqui as ADRs, as ações também na Bolsa Brasileira vêm em quedas, ou seja, o mercado esperando aí que a Cosan deve, né, sair aos poucos da Raízen, vai perder um grande valor patrimonial, isso é verdade, isso vai impactar aqui direto no balanço da Cosan, por isso que o mercado está já vendendo a Cosan, porque se você tem a Raízen dentro da sua estrutura, mesmo que a empresa endividada, enfim, ela tem um valor patrimonial, ela tem toda uma estrutura que você coloca ali no seu balanço, né, que é uma equivalência patrimonial aqui da holding. Então, aos poucos, se a Raízen for saindo, né, deixando a Cosan de lado ali, a Shell vai aumentando o controle, vai chegando ali outros investidores, então o mercado já precifica essa perda da Raízen dentro aqui do grupo da Cosan. Quando a gente vê as ações da Cosan, o último fechamento aqui está nas mínimas, na região dos R$ 3,59, né? Então vem caindo forte as ações da Cosan, o mercado já tirando, né, já precificando aí no futuro essa saída ou menor controle da Cosan em relação às decisões ali da Raízen, né? Você pode falar, não, mas a Cosan, Thiago, tem a Compass, né, que fez o IPO recente, inclusive a gente vai trazer, tem já um conteúdo programado aí para falar da Compass, que é o IPO recente. Tem lá a Rumo, que é a logística ferroviária, tem a Moove, que é lubrificantes, ali
presença na economia americana, tem a Radar, que é a gestora de terra, sim, é verdade, ela tem esse portfólio ainda, né, no grupo Cosan, mas a Raízen é um peso grande, né, é um peso ali de estrutura de patrimônio gigante dentro do grupo Cosan. Então, se a Cosan perder ali o controle, futuramente for saindo, né, da Raízen, o mercado já está precificando. Então você vê que aqui o impacto, né, ele é muito mais na Cosan do que diretamente ali nas ações da Raízen. A Raízen, por exemplo, se a gente pegar aqui o último fechamento, a Raízen fechou em 40 centavos, né, próximos 40 centavos aqui. Se tiver aqui um movimento de compra agora, a empresa pode superar ali os 50 centavos, que inclusive vai ser as novas units, que vai ter a emissão, né, das ações em conversão, então vai ter as units a partir de 50 centavos. Então a Raízen aqui ela está muito mais hoje de olho, né, nesse crescimento aí, nesse capital que vai entrar novo. A Shell colocou ali os 3 bilhões e meio, mais do que a Cosan. Então hoje o mercado ele olha mais para a Raízen e deixa de lado um pouco ali a Cosan pela perda, né, realmente, não só do controle, mas a perda patrimonial que a Cosan vai tendo ali caso ela for saindo aos poucos, né, da gestão aqui direta da equivalência patrimonial da Raízen. Então esperamos uma semana boa, uma semana agitada, e as cotações da Raízen a gente vai acompanhando. A gente observa que para ela ficar mais tranquila aí nos próximos meses, é importante ficar acima de R$1, né? Então ficando acima de R$1 aqui você já tem uma tranquilidade tanto na questão ali do grupamento, que nesse momento, se tiver um grupamento para a Raízen é mais ruim, porque você vai agrupar, o mercado não gosta de grupamento, aí começa a cair. Então isso a gente já tem uma expertise, né? Então grupamento de ações não é visto como algo bom, né? Porque você falhou em algum momento na sua gestão e a empresa afundou, e aí você agrupa, né? Você tem que ficar ali enquadrado nas regras da B3, mas o mercado não gosta. Então, grupamento não é positivo, é negativo. Então, o melhor aqui para a Raízen é superar aqui a barreira de R$1. A gente vai continuar acompanhando, é claro, surgindo novidades aqui, a gente informa para você que acompanha o nosso canal. Então falamos nesse conteúdo, né? Semana agitada, começando aí a abertura semanal. Falamos de Raízen, né? Falamos de Cosan, aqui da CSN Siderúrgica e também ali da sua possibilidade da venda de uma participação ou total, né, da parte de cimentos para melhorar a questão da alavancagem. E a Semin 3, que é a mineradora, né, a parte de mineração acaba ali, infelizmente, sendo diretamente afetada por decisões aqui que podem ocasionar ou uma venda futuramente também da Semin 3, ou um fechamento de capital, ou uma retirada do caixa, enfim, a gente não sabe, mas o mercado precifica isso, né? Então o mercado já está na cabeça dele que hoje a controladora aqui, a CSN Siderúrgica, ela tem um peso, né, negativo em relação aos ativos que ela tem disponível, enquanto ela não resolver isso. Então ela resolvendo aqui a dívida dela, melhorando índices de alavancagem, o mercado pode precificar diferente. Não só ela, mas também a Semin 3. Surgindo novidades, informamos aí para você que acompanha nosso canal. Vai lá, se inscreve, deixa o like também, que é importante. Deixa os comentários se você tem CSN Siderúrgica, ou a Semin 3, ou Raízen, ou até Cosan. Se você comprou Cosan, está acreditando que a Cosan vai sair também dessas dificuldades, deixa no comentário. Nos encontramos nos próximos conteúdos. Forte abraço!